Para onde ia? Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abram João, capítulo 7. João não, desculpa, é Atos capítulo 7. Aleluia! Atos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Vocês vão deixar? Diz assim: E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos cadeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda um espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, e não tendo ele filho. Poderia assentar? Falei, irmão, que esperava ministrar a palavra hoje, mas eu estava lendo esse texto que nós estávamos ajoelhamos para orar. Na verdade, eu li o texto de Hebreus e agora li esse texto de Atos, e Deus falou no meu coração, porque comparando a vida do Rogério, assim, vendo a vida do Rogério, nós podemos entender esse texto dessa forma. Quando o pastor Carlos estava ministrando aqui, ele falou sobre não parar, e eu senti Deus confirmando isso no meu coração. Porque nós todos conhecemos a história de Abraão, conhecemos a história de como foi feita na vida de Abraão. Abraão foi chamado no meio da sua terra, no meio da sua parentela, com um propósito. E ele simplesmente obedeceu a esse chamado, saindo do meio da sua parentela, mesmo sem saber o que iria acontecer, mesmo sem saber o que estava lhe esperando, crendo simplesmente numa promessa. E nós podemos ver a vida do nosso evangelista Rogério dessa forma. Quando ele chegou aqui, os pais dele não eram evangélicos, ele vivia outra situação, ele vivia num outro mundo que não era o nosso. E Rogério recebeu o chamado de Deus e aceitou a Cristo e veio para a casa de Deus. Então ele decidiu viver uma vida com Deus. Seus pais ainda não eram evangélicos, ainda viviam nas coisas do qual ele vivia antes e fazendo as coisas que fazia, mas Rogério veio para a casa de Deus. E é bom a José ter falado sobre isso daqui, de ele conviver na casa dela, porque dessa forma, como esse texto diz, Rogério peregrinou no meio de nossa terra, no meio desse povo, sem ainda ter uma noção do que iria acontecer sobre a sua vida, porque simplesmente baseava-se em uma promessa. E esse texto fala isso, porque Abraão saiu vivendo coisas que ele não esperava viver, saiu fazendo tenda aqui, tenda ali, tendo que fugir de algumas situações no caminho onde ele passava, porque nem mesmo o povo que ele vivia entendia o que ele estava vivendo, teve confusões no meio do caminho, teve que se apartar de pessoas que talvez ele não quisesse fazê-lo, amando, estando junto e abraçando aquilo ali, por uma causa de uma promessa que Deus já tinha feito. E provavelmente Rogério também teve que abrir um monte de coisas para chegar onde ele está hoje. Como Abraão teve que fazer. Escolhe a terra que você quiser, aqui sobrar eu fico. Deus tem uma promessa. E esse texto fala isso, porque ele imaginava no seu coração, mesmo sem entender, sem compreender, que existia uma terra sendo criada, existia uma terra sendo produzida, uma casa que estava sendo construída por Deus. É o que Hebreus
ansiava por uma terra onde o artífice e criador era Deus, uma terra onde seria a sua habitação, onde seria construído toda aquela promessa que Deus tinha feito quando ele foi chamado. Quando Abraão foi chamado, Deus já declara no chamado dele o que ele seria, o que ele deveria ser. Ser tu, Abraão, uma bênção. Mesmo sem ele saber o que iria ser no futuro, Deus já tinha determinado o que ele deveria ser. E eu acho que qualquer pessoa que convive com o irmão Rogério sabe quem ele é, uma bênção. Ainda que esperando por uma promessa maior, vivendo talvez coisas que ele não gostaria, tendo que abrir mão de coisas que ele não esperava. E esse texto vem falando no meu coração, porque se quem conhece o testemunho do Rogério, vê quando ele diz que ele não poderia ter filhos. E o povo cobrava isso, e falava, não vai acontecer, como muitas vezes falaram com ele, com o Luciano, que Deus não iria fazer. E o texto de Atos diz que a promessa foi que a descendência dele herdaria a mesma terra que foi dada para ele. Porém, ele não tinha filho, Abraão. Porém, Abraão não tinha filhos. E não é simplesmente não ter filhos. Ele já era velho e sua esposa não podia gerar filhos. Mas a promessa de Deus é fiel. A promessa de Deus é fiel. E como o pastor Carlos Costa falou aqui, Rogério, não pare. Não pare. Porque talvez hoje não esteja ainda construído a terra. Ainda não está tudo montado como o Rogério gostaria. Mas ele vem vivendo, fazendo tendas, sabe? Vivendo coisas com Deus, promessas com Deus no meio do caminho. Vira e mexe, eu creio assim, porque o Rogério ora muito. Deus tira ele da tenda e fala, olha para o alto, Rogério. Aí ele começa a contar as estrelas, né? Imaginando, mas como pode acontecer isso? É assim que eu vou fazer na sua vida. A sua descendência será numerosa, Abraão. Dessa forma, Rogério, talvez você não veja hoje o que tu esperava para a sua família, para a sua casa. Talvez ainda exista algum sonho que você imagine que talvez não dê para acontecer, mas o artífice e criador é Deus. Ele continua construindo, ele não para de construir até que você chegue lá. Eu não sei de que forma que vai se encontrar com aquilo que Deus produziu, mas o que eu sei é que tu encontrarás o que Deus produziu. E toda vez que se encontra o que Deus produz é sempre melhor, né, pastor? O pastor Carlos falou. Ele vem construindo no meio do caminho. Às vezes que nós não estamos enxergando, as coisas que nós não estamos vendo, Deus vai construindo e andando junto e fazendo coisas que a gente não imagina, produzindo coisa que você talvez esteja aqui hoje, como eu estou, sem imaginar o que está sendo feito lá. Mas existem promessas, e toda vez que existe promessa, Deus está trabalhando. Porque Ele não faz uma promessa e para. Ele faz a promessa e vai trabalhando, Ele vai construindo. A Bíblia diz que Ele é o artífice e criador daquilo que Ele prometeu. Ele chama e começa a produzir o que Ele falou que seria. Simplesmente seja tu uma bênção. Seja tu uma bênção, Rogério. E bênção tem conotação de presente, de dados, de graças, de bênção para a vida do outro. Não é nem para ele, é para o outro, é para quem se aproxima, é para quem chega perto dele. Ser bênção é isso. O que é teu está sendo produzido por Deus, mas o que tu é hoje é para o outro viver. O que tu é hoje é para o outro estar sendo recebido e sendo abençoado pelo que o Rogério é hoje, pela bênção que ele é hoje, pelo aquilo que ele ministra hoje, pela unção que ele derrama hoje, sabendo ele que saiu de um lugar para alcançar um outro, sem saber o que é, mas que Deus está produzindo. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra para o nosso irmão evangelista Rogério e para todos aqui nessa noite que tem uma promessa de Deus. Da forma que Deus te chamou, Ele já começou a produzir a terra. Ele já começou a criar aquilo que Ele falou contigo. E eu creio dessa forma. Deus está fazendo. Não sei de que tenda você tem vivido, não sei de que terra você tem andado. O que eu sei é que Deus está construindo. E quando você chegar lá, mesmo sem imaginar que isso possa acontecer, verás que é melhor. Verás que é melhor. Talvez o primeiro vinho tenha acabado, mas Deus está construindo. Ele está fazendo. Ele está criando. Ele está produzindo de coisas que você não imagina. Quando o povo chega de cara para a terra, imagina, é essa terra. Todo mundo começa a
Então, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui com essa certeza. Sabe o que eu disse, Rogério? Deus está construindo uma terra eterna, uma bênção que é sua, que não precisará mudar, porque Ele construiu. Amém. Glórias a Deus. Queridos,